Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá, e aqui vamos dar continuidade ao nosso curso de álgebra linear, tá? Então, primeiramente, você tem aqui na tela essas regras, recomendações, tá? Sobre esse período de aulas remotas. Você pode pausar o vídeo e estar lendo, e também você encontra lá no Classroom. Bem, a partir dessa aula, né, a gente vai dar início ao estudo sobre vetores próprios e valores próprios, tá? Algumas vezes também você pode encontrar como autovetores e autovalores, respectivamente, ok? Então a gente vai ver o que tá? Na definição, ver alguns exemplos e ver como que a gente encontra esses vetores especiais, digamos assim, tá? Então, bem, a gente vai estar trabalhando aqui agora com um operador linear, tá? Então, a gente já viu aí em aulas anteriores o que era um operador linear, tá? E suas propriedades. Então, a gente vai estar trabalhando agora com operadores lineares, certo? Então, T de V em V é um operador linear, tá? E a gente vai estar considerando assim daqui por diante. Bem, e aí, o que a gente está buscando, tá? A gente está buscando vetores, certo? Onde esses vetores, eles são diferentes de zero, ok? E aí, a gente vai estar chamando esse vetor, que não é o vetor nulo, a gente vai estar chamando de vetor próprio quando existir um número lambda, é um número real, tá? Tal que quando eu aplicar o que está dito aqui, certo? Quando eu aplicar esse meu vetor v na minha transformação linear, o resultado, certo? Ele vai ser esse número, né, que eu estou verificando que existe, que é um lambda, vezes o meu vetor, tá? Então, é o seguinte, um vetor, eu vou estar chamando de vetor próprio quando ele não for o vetor nulo, primeira condição, certo? E aí, eu consegui garantir que existe um número, tal que quando eu aplicar nessa minha transformação linear, o resultado vai ser apenas esse número vezes o vetor que eu tinha, certo? E aí, esse meu vetor lambda, tá? Quando existir, né? Quando existir esse lambda com essa propriedade, é o que a gente vai estar denominando de valor próprio. Então, aqui a gente tinha vetor próprio e aqui a gente tem valor próprio, tá? Então, você pode observar o seguinte: eu tinha o meu vetor v. Se ele é um vetor próprio, quando eu aplico t, o resultado é lambda v, certo? Ou seja, o resultado ele é apenas um múltiplo do vetor que eu tinha anteriormente, tá? Então, se a gente olha aqui essa figura, tá? Se a gente olha aqui essa figura, o que a gente tem? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, meu vetor v, certo? Que é esse aqui, tá? Foi destacado aí. E aí, como resultado, eu tenho o t de v. Mas o meu t de v é apenas lambda v. Ou seja, ele vai estar na mesma direção que v, tá? Ó, ele vai estar na mesma direção de v. Ou seja, no final das contas, eu estou pegando apenas um múltiplo, tá? Estou pegando apenas um múltiplo. Se esse lambda ele for maior do que 1, então o meu t de v, né? Por exemplo, se ele fosse 2, ia ser 2v, então é maior, tá? Se ele fosse menor do que 1, então esse meu vetor seria menorzinho aqui, tá? E menor do que 1 e positivo ainda. Agora, se esse meu vetor ele é negativo, isso quer dizer que eu continuo na mesma direção, que é essa daqui, tá? Porém, ele estaria sendo aqui na direção contrária, tá? Estaria sendo na direção contrária, justamente isso, tá? Quando esse valor ele é negativo. Então, por exemplo, se fosse menos 1, né? Então, v seria esse aqui, e aqui eu teria
é menos V, né? Se eu estou considerando o lambda como sendo menos 1, então o t de V seria menos 1 vezes V, que é menos V, tá? Também. E aí, no caso genérico, né, a gente não tem essa situação. Isso daqui, né, se t de V é igual a lambda V. Então, esse vetorzinho aqui, né, seria um lambda V. No caso geral, né, numa situação geral, onde a gente não tem que V é um vetor próprio, não há garantia nenhuma que a imagem esteja na própria direção do vetor, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho o vetor V, né? A imagem dele, ó, tem aqui numa direção totalmente contrária, tá? Numa direção totalmente contrária. Então, a gente pode observar o seguinte, que a gente está interessado, né, em verificar quais são os vetores que têm a sua direção preservada em relação a esse operador t, tá? Então, os vetores próprios são os vetores que têm a sua direção preservada em relação ao nosso operador t, ok? Então, é isso que a gente quer. E aí, os vetores que satisfazem essa propriedade, a gente chama de vetor próprio. E aí, a esse vetor, né, por definição, vai estar associado a um número. E esse número é o que a gente chama de valor próprio, tá? Bem, vamos ver aqui um exemplo que pode ficar mais claro, tá? Então, por um instante, a gente vai considerar, ó, V como sendo esse vetor aqui, certo? V é o vetor 5, 2. E aí, a gente vai olhar também para essa aplicação aqui, ó, que é um operador do R2 no R2. E aí, a lei de formação dele é esse. T de xy é igual a 4x mais 5y. E na segunda coordenada, 2x mais y, tá? E aí, a gente vai verificar o que, né? A gente vai calcular quem é T de V, tá? No caso, o V ali, que foi dito, é o T de 5, 2. Então, é só olhar aqui a definição, né? Vai ficar o que? 4 vezes 5 mais 5 vezes y, que no caso é a segunda coordenada 2, né? E aqui vai ficar 2 vezes 5 mais 2, né? Então, isso daqui vai dar como resultado o quê? Vai ficar 30. E na outra coordenada, né, vai ficar 12. Então, você tem o seguinte, só escrevendo t de 5, 2, do vetor 5, 2, é igual a 30 e 12, certo? Se você observa, tá, você pode escrever isso daqui como sendo o seguinte, ó, né? Você pode botar um 6 aqui em evidência, e aqui ficaria justamente o que? 5, né? E aqui ficaria 2. Se você observa, ó, então, t do vetor 5, 2 é igual a 6 vezes o vetor 5, 2. Então, daqui você tem justamente o que, né? Que V igual a 5, 2, ele é um vetor, certo? Próprio de t, tá? E, né? E ele vai estar associado, né, ao lambda igual a 6, ele vai ser um valor próprio, tá? Ele é um valor próprio, ok? Por outro lado, né, a gente pode dar, vamos olhar aqui esse vetor, por exemplo, um vetor V igual a 2, 1, tá? Se a gente fizer a mesma coisa, T de 2, 1, ele vai ser igual a quê, né? Vai ser igual a 4 vezes 2, mais 5 vezes 1, 2 vezes 2, mais 1, certo? Então, isso daqui vai estar dando o quê? Vai dar 8 e 5, 13, tá? E aí, você tem aqui 5, certo? Muito bem,
Então, você tem que o t de 2, 1 é igual a 5, a 13 e 5, perdão. Então, a pergunta, né? A pergunta, será que você consegue, que nem sempre vai aparecer de forma evidente, né? De forma bem clara. Então, será se você consegue escrever como sendo o número vezes o vetor 2 e 1, tá? E aí, você pode olhar, né? Você pode olhar justamente o seguinte, vamos comparar a primeira coordenada, né? Primeira coordenada e segunda coordenada, tá? Quando você fizer isso, ó, o que é que vai acontecer? Se você olhar a primeira coordenada, vai dar 2 lambdas igual a 13. Então, daqui, ó, você tinha que, lambda tinha que ser igual a 13 sobre 2, tá? Quando você olha a segunda coordenada, vai dar lambda igual a 5. Ou seja, lambda igual a 5, lambda igual a 13. Não pode, né? Você tinha que encontrar um único valor, certo? Então, bem, como você encontrou valores diferentes, né? É porque justamente não existe esse lambda, tá? Então, esse vetor aí, o vetor 2, 1, não é vetor próprio. Você poderia utilizar de alguns artifícios também, né? Só comentando aqui, às vezes você não quer fazer essa continha, mas aí você poderia observar o seguinte, que se isso daqui fosse verdade, então a primeira coordenada, ela é o dobro da primeira, perdão, a primeira coordenada é 2 vezes a segunda, certo? Então, ó, e aqui você não tem isso, né? Você não tem que a primeira é o dobro da segunda, certo? Então daí você já tem que, não tem como ser múltiplo, né? Porque se ele for múltiplo, ele vai preservar essa propriedade, tá? Bem, vamos aqui adiante. Um outro exemplo é quando você considera esse operador, que é o operador que define a simetria, tá? O operador simétrico. Então, no caso, esse operador aí é do R3 no R3, tá? E aí ele pega qualquer vetor e leva no menos V. Que é como eu falei até no início, né? E, no caso, como o sinal é de menos, aqui ele está justamente pegando e levando no operador que tem o sentido contrário, tá? Então ele pega o vetor V e leva no menos V. Então é o seguinte, quem são os autovetores, né? Se você observar, qualquer vetor aqui que não seja o nulo, ele é um vetor próprio, tá? Por quê? Bem, ele tem que ser diferente de zero por definição, tá? Se você voltar aqui, né, para ser um vetor próprio, ele não pode ser o vetor nulo, tá? Então, por definição, para ser um vetor próprio, não pode ser o vetor nulo. A gente está descartando ele desde o início, tá? Então, ele tem que ser diferente do vetor nulo. E se você olhar, a própria definição já é satisfeita, né? Porque você pega V aqui e a imagem dele é elevada no múltiplo de V, tá? Porque é só você observar que isso daqui é menos 1 vezes V, tá? Então, qualquer vetor aí então, qualquer vetor é um vetor próprio, tá? Então, qualquer vetor diferente de zero, ele é um vetor próprio, associado a menos 1, tá? Associado ao alto valor menos 1, certo? Ele é alto valor, ok? Então, um outro exemplo que a gente poderia citar aqui seria, por exemplo, o operador identidade, né? Ele sai de qualquer espaço, tá? Não precisa nem ser R2 nem R3, ele pega qualquer vetor, qualquer espaço e leva simplesmente, pega um vetor e leva nele mesmo, tá? Então, nesse caso, também, né? Quem são os vetores próprios? Então, primeiro, tem que ser diferente de zero. E aí você olha que justamente pela definição, a imagem de qualquer vetor V já é elevada em um múltiplo do vetor V, certo? Por definição. Que é só você observar que isso daqui é 1 vezes V, tá?
Então você tem aí que qualquer vetor diferente de zero é um vetor próprio, e o alto valor, no caso, é o 1, tá? Então, você tem que... vou até apagar aqui. Então, você tem que... todo vetor, certo? V pertencente a esse diferente de zero é vetor próprio associado ao valor próprio lambda igual a 1, tá? No caso do operador identidade, ok? Então, esses dois são exemplos bem simples, tá? E aí você poderia se perguntar, né? Bem, então aqui, nesses dois exemplos, a gente descobriu quem são os vetores próprios e quem são os valores próprios, tá? Mas no exemplo anterior, a gente não descobriu, certo? Já foi dito quem era, tá? Já foi dito para você testar o V igual a 5,2, né? E verificar, a gente só fez verificar que realmente era. Mas, assim, a partir do momento que lhe é dado, né? A partir do momento que lhe é dado uma transformação linear desse jeito, como é que você faz para descobrir quem são os vetores próprios e quem são os valores próprios, tá? E a gente tem um grande interesse em descobrir quem são esses vetores especiais, né? Que tem as suas direções preservadas. Então, aqui a gente já não consegue enxergar de modo rápido, né? De modo instantâneo, como a gente viu nos dois exemplos seguintes. Então, a gente vai precisar ver, né? Eu vou mostrar agora como que a gente faz, tá? Então, ali, só reforçando, no exemplo anterior, a gente só fez verificar que um vetor dado realmente era vetor próprio. Mas a gente não partiu do zero e descobriu, né, que ele era, tá? A gente só verificou. Aqui sim, como esses exemplos são bem simples, né, a gente consegue verificar quem são os vetores e os vetores próprios, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá? Aqui umas propriedades de antemão, a gente tem o seguinte: se V, tá? Você vê, ele é um vetor próprio associado, tá? Então, V, ele é um vetor próprio associado ao valor próprio lambda, certo? Do operador linear T. Ótimo. Então, se você pega qualquer múltiplo, tá? Qualquer múltiplo desse seu valor próprio, ele também, certo? Então, se você pega esse vetor aqui, ó, ele também é um vetor próprio de T, com o mesmo lambda, com o mesmo valor próprio, certo? Então, primeiro, se V, né? Você tem essa condição aqui. Se V é um vetor próprio associado a lambda, isso lhe diz que T de V é igual a lambda V, certo? E aí o que está dizendo o que acontece quando você pega o vetor alfa V, né? Então, quem é o T de alfa V? T de alfa V, alfa é um número, tá? Você está pegando o número. E aí você vai usar o fato de, por exemplo não, você vai usar o fato de T ser um operador linear. Então, ele pega e esse alfa aqui, que é um número, né? Ele vai poder ser retirado aqui. Então, isso é alfa T de V. Só que você usa a expressão aqui que você tem de T de V. Então, ele é lambda V. E daqui você pode fazer o seguinte, lambda, aí você escreve com alfa V, certo? E aí você tem o seguinte, ó, que o T de alfa V é igual a lambda vezes o alfa V, tá? Ou seja, o vetor alfa V também é um vetor próprio, certo? Então, ele também é um vetor próprio. E você tem o mesmo
valor próprio, tá? Então, por exemplo, se você tem, nesse exemplo aqui anterior, ó, você tem que o vetor 5, 2, ele é um vetor próprio. Então, se você pegasse, por exemplo, o vetor 10 e 2, ele também é um vetor próprio. Ele é vetor próprio também. Ele é vetor próprio, certo? Ele é vetor próprio. Por quê? Porque eu estou pegando... porque esse vetor aqui, ele é duas vezes esse vetor... Ele é duas vezes esse vetor aqui, ó. Certo? Se você calcular, você vai encontrar, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Só por... Eu vou colocar outra cor. Então, ó, se você pegasse t de 2 e 10, ele seria o quê? 4 vezes 10, né? Mais 5 vezes... Ops, bem aqui eu... 4, né? Perdão. Bem, 4 vezes... E aqui também, tenho que apagar. Certo? Tô pegando o dobro, né? O vetor que seria o dobro. Multiplicando por 2, perdão. Então, seria 5 vezes 4, né? Na outra entrada, você teria o quê? Né? 2 vezes 10, né? Mais 4. Isso daqui lhe daria como resultado 60, né? Ele daria como resultado aqui do outro lado 24, certo? Mas aí, ó, você poderia colocar justamente o 6 aqui em evidência e ficaria 10 e 4, certo? Ou seja, aqui você tinha, ó, 10 e 4, 10 e 4 e novamente o seu vetor, o seu valor próprio, que é o 6, tá? Então isso serve para ilustrar o que eu tinha dito. Se você tem um vetor que ele é um vetor próprio, tá? Então qualquer múltiplo desse vetor também será um vetor próprio e o alto valor vai ser o mesmo, tá? Então a gente tem essa propriedade e a partir daí a gente pode olhar para um conjunto, tá? Que conjunto é esse? É o conjunto S lambda, que ele é o conjunto de todos os vetores associados, todos os autovetores, né? Ou todos os vetores próprios associados ao alto valor lambda, tá? E aí, para que seja um espaço vetorial, eu vou incluir o zero, tá? Então, são todos os vetores associados, né, ao lambda, incluindo o zero, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou incluir o zero, que é justamente para ter uma condição de subespaço, ok? Então, é isso. E aqui eu tenho a definição, então essa definição aqui já engloba o zero, tá? Então, S lambda, eu posso olhar que S lambda é igual ao conjunto de todos os vetores, certo? Tal que a imagem é lambda V, ok? E aí justamente esse lambda aqui e esse lambda aqui, tá? Então esse espaço aí, ele vai ser um subespaço, tá? Ele vai ser um subespaço vetorial, ok? E aí a gente está chamando de subespaço associado ao valor próprio lambda, tá? Então é simples de você verificar até, né? Porque, por exemplo, se V1 e V2 pertence a S lambda, você tem o que, né? Aqui você tem duas coisas, que T de V1 é igual a lambda V1 e T de V2 é igual a lambda V2, certo? São as duas condições. O que você quer verificar, né, é que V1 mais V2 pertence a S lambda. Essa é uma condição, né? Também, então você teria que olhar aqui T de V1
mais V2 é igual a lambda, né? Multiplica V1 mais V2. Mas como é um operador linear, isso é T de V1 mais T de V2. Você usa as condições que você já tem, é lambda V1 e lambda V2. Quando você coloca lambda em evidência, fica V1 mais V2. Então, de fato, ó, o T de V1 mais V2 é igual a lambda V1 mais V2. Então, isso daqui é verdade, tá? Essa é uma condição para você verificar, né? A outra é quando você tem um múltiplo, tá? É quando você tem um múltiplo, ou seja, você teria, esse é um ponto, né? Esse daqui é um ponto. O outro ponto para verificar aqui se esse lambda é um espaço vetorial é quando você tem o seguinte, né? Alfa é um número e V pertence a esse lambda, você tem que verificar, né, a pergunta que alfa V pertence a esse lambda, tá? Mas isso daqui é justamente o que a gente viu na propriedade anterior, né? Porque a gente está dizendo que se V pertence a esse lambda, né? Então é porque T de V é igual a lambda V, ou seja, V é um vetor, né? É um vetor próprio associado a lambda. Isso daqui está justamente perguntando a mesma coisa, né? O vetor alfa V é um vetor próprio associado a lambda? Sim, é o que a gente viu na propriedade anterior. E aí a gente já sabe, né, que alfa V é igual a lambda alfa V, certo? Então isso daqui, sim, também se cumpre. São as duas condições de um espaço vetorial, tá? Então pronto. Então aqui eu estou reforçando. Se um certo valor, se um certo vetor é um vetor próprio associado a um alto valor, então qualquer múltiplo, né, desse vetor também será um vetor próprio associado ao mesmo alto valor, tá? E com isso a gente pode, em algumas situações, olhar para esse subespaço, tá? O subespaço S lambda, que são todos os vetores associados a esse valor próprio, lambda, tá? E aí eu faço a inclusão do zero. Bem, e aqui a gente vai ver qual é o procedimento, né? Como que a gente faz para poder determinar, né? Poder descobrir quem são os vetores próprios, tá? E os valores próprios também, ok? Como a gente se perguntou um pouco antes, tá? O que a gente vai fazer? Bem, a primeira coisa é o seguinte: a gente está trabalhando com um operador linear, tá? Então a gente vai estar olhando aqui para matriz canônica, tá? Para matriz canônica. Se você não lembra o que é matriz canônica, vale a pena dar uma revisitada, tá? Nas nossas últimas aulas que a gente tem aí sobre transformação linear e matriz, que a gente verificou lá, tá? Bem, e aí você vai estar trabalhando com essa matriz, tá? Como aqui é um espaço de dimensão 3, essa matriz também é 3 por 3. A gente vai estar trabalhando nesse caso aqui, só para exemplificar, mas isso também, o procedimento é o mesmo quando você tiver com algo, uma matriz que cair lá no 2 por 2, 4 por 4, tá? Então o procedimento é o mesmo, a gente vai trabalhando com este daqui só para facilitar, tá? Então bem, essa matriz A, ela vai ser a matriz canônica, né, do meu operador linear. Então, como a gente já viu, é análogo, né? Você está trabalhando com o operador em si e com a matriz que representa esse operador, certo? Então, é equivalente. Então, a gente vai estar trabalhando com a matriz. E aí, você vai querer o seguinte: a gente quer determinar quem são lambda, V e lambda, né? Que são vetores próprios e valor próprio. A gente quer descobrir isso, tá bem? Ou seja,
Se V é um vetor próprio associado a lambda, né, essa condição aqui é a satisfeita pela definição, né? Então, V é um vetor não nulo, né? Então, V ele é não nulo, certo? E satisfaz essa condição aí, ok? Como a gente está trabalhando com a matriz, então V também a gente escreve como um vetor coluna 3 por 1, tá? E aí, quando você passa tudo para o lado esquerdo, você pode escrever desse modo, tá? Fica AV menos lambda V. É a mesma coisa, tá? Só escrito de um modo diferente. Então, muito bem. O que é que você vai fazer? Esse vetor aqui, ó, lambda V, você vai enxergar como sendo, na verdade, o vetor V, né? O vetor V você vai enxergar como um vetor identidade vezes V, certo? Só para você poder enxergar como sendo um produto com a matriz, tá? Então, esse I aqui é a matriz identidade, tá? Esse I é a matriz identidade. Então, a matriz identidade vezes um vetor é o próprio vetor, tá? Então, bem, onde você tinha aqui lambda V, né? Você tinha aqui lambda V, agora você tem lambda I V, tá? Esse I aí é a matriz identidade. Muito bem. Então, você pode colocar aí o V em evidência, e aí você chega nessa expressão bem aqui, tá? Você chega nessa expressão aqui, ó. Ok? Essa expressão aqui, ela é bem importante pra gente. A gente chega nela aqui, e depois a gente vai voltar a olhar para essa expressão, tá? Então, fica aqui registrada. E a gente vai olhar o seguinte: o que é que você tem aqui agora, certo? O que é que você tem nessa expressão? Você tem a matriz A menos o número lambda vezes a matriz identidade, certo? Multiplicado por um vetor, certo? Um vetor coluna, sendo igual a 0. Então, isso daí, na verdade, ele é um sistema linear homogêneo, tá? Então, ele é um sistema linear homogêneo, ok? E aí, a gente tem condições, tá? De verificar quando que ele admite soluções não nulas, tá? Porque quem são as soluções? As soluções é justamente os nossos V's, tá? Só que a gente quer que V seja diferente de 0, porque V pra gente, ele tem que ser um vetor próprio, e vetor próprio tem que ser diferente de 0. Então, as soluções desse sistema, a gente está com o sistema A menos lambda I, certo? Vezes V igual a 0. Então, por um instante, né, você pode escrever assim, é como se fosse, você está olhando para um sistema linear, M, né, MV igual a 0, ok? Então, aqui você tem uma matriz, seria M, V seria as soluções, só que você quer suas soluções diferentes de 0, porque essa sua solução é justamente o que você está denotando por ser o vetor próprio. Então, tem que ser diferente de 0. Então, você quer saber quando que um problema dessa forma, ele tem solução não trivial. E aí você deve lembrar da regra de Cramer, né? Porque justamente quando você tem um sistema linear quadrado, né? Então, você tem o seguinte: se o determinante da sua matriz, né, associado ao sistema linear, que é o que a gente tem aqui, ele for diferente de 0, então sua solução, seu problema, ele possui uma única solução. E como desse lado aqui é um 0, né, essa única solução seria V igual a 0. Então, quando você faz V igual a 0, ela é uma solução desse seu sistema. Então, se o determinante é diferente de 0, só tem uma. E essa uma, no caso de um problema homogêneo, é o vetor V igual a 0, tá? Então, como você quer que tenha soluções diferentes de 0, você vai pedir que o determinante
seja justamente zero, né? Porque se fosse diferente de zero, teria uma única solução. Então você quer agora que o determinante de m, né, seja igual a zero. Mas no caso m para a gente é essa daqui, tá? Então por isso que você pede que o determinante, então é o que está aqui, certo? Você pede, ó, que o determinante da matriz A menos lambda identidade seja igual a zero, tá? E essa daqui é a condição que você vai ter que resolver, certo? Então, aqui você chega em uma expressão fechada, tá? E aí você vai ter que olhar para isso daí e calcular esse determinante igual a zero. Então, é dessa forma que você vai encontrar quem são os seus valores próprios, tá? Então, bem, voltando para o caso que a gente está trabalhando, né? A, quem é A? A é essa matriz aqui, tá? A é essa matriz aqui. E aqui você tem a expressão de lambda i, certo? Lambda vezes a identidade. A identidade é 1 na diagonal principal, né? Todinha. Quando você multiplica por lambda, então você tem que na diagonal principal vai ser lambda, tá? E aí, quando você faz a subtração, a única coisa que muda é isso daqui, ó, tá? Que na diagonal principal vai estar sendo subtraído lambda. Então, de forma prática, como é que você vai fazer? Você tem a sua matriz A, você tem essa sua matriz A aqui, ó, certo? O que é que você vai fazer? Você vai vir na diagonal principal, aqui, ó, você vem na diagonal principal e você vai subtrair lambda. E aí calcula o determinante igual a zero, certo? Então, você tem sua matriz, aí você escreve na diagonal principal, né? Você acrescenta lá menos lambda, menos lambda, menos lambda e calcula o determinante igual a zero. E aí você vai descobrir, você vai resolver, na verdade, um problema. Você vai cair num polinômio e você vai atrás de encontrar as raízes desse polinômio, tá? Então, bem, essa equação aqui, né, que a gente chegou, que é o determinante de A menos lambda igual a zero, é o que a gente chama de equação característica, tá? Então, é a equação característica do nosso operador, ok? E aí, como eu acabei de falar, ó, as raízes, né? As raízes são os valores próprios, tá? Então, quando você encontra as raízes desse polinômio, né? Você vai resolver isso daí em lambda, você vai estar encontrando justamente as raízes então você vai estar encontrando as raízes dessa equação característica, que serão, na verdade, os valores próprios desse seu operador, tá? Bem, e aí quando você desenvolver aquele determinante, você cai num polinômio que a gente chama de polinômio característico, tá? É um polinômio em lambda, ok? Polinômio em lambda, que é justamente o que você quer descobrir aí, é lambda, né? Então, ele vai ser um polinômio característico, tá? Então, ali, aquela parte que está escrita como determinante, é a equação característica. Quando você desenvolver tudo, você cai no polinômio e a gente chama esse polinômio de polinômio característico. Bem, então, com isso, você encontra aí os valores próprios, tá? Valores próprios. Mas lhe interessa saber quem são os... Você também lhe interessa saber, né? Quem são os vetores próprios, tá? Os vetores próprios. Como que você faz isso? Bem, lembra daquela expressãozinha que eu falei? Que é essa daqui, ó. A, tá? A menos lambda i vezes v. Bem, é ela que a gente vai utilizar. É parecida ali com a da equação característica, né? Ó. Só que você não tem o determinante e você tem o v. Então, você vai voltar nessa expressão A menos lambda i vezes v, certo? E o que é que você vai fazer? Você vai substituir nessa expressão, ó, os valores de lambdas que você encontrou, certo? Então,
primeiro você vai encontrar os valores próprios. Aí você pode encontrar um valor próprio, 2, 3, tá? Dependendo do operador, ele pode ter vários valores próprios ou nenhum, tá? Então, bem, aí depois disso, para encontrar os vetores próprios, você vai voltar nessa expressão aqui e para cada valor próprio que você encontrou, você substitui aqui o valor de lambda. E aí você vai resolver, né? Você vai resolver esse problema em V, né? Que é justamente o vetor próprio que você quer. Então, por exemplo, você pode chamar o seu vetor V de x, y, z, né? Aqui você vai ter só uma matriz e aí você é só fazer as contas mesmo, tá? É só você fazer as contas. A gente vai ver um exemplo e vai ficar mais claro, tá? Bem, então vamos trabalhar aqui nesse exemplo, tá? A gente já vai estar pegando direto a matriz, tá? Vamos ser bem objetivos aqui nesse exemplo. Você vai pegar exatamente a matriz já. Então, essa matriz, a gente tem um operador e associado a esse operador a gente tem a matriz. Então, já vamos sair do ponto que a gente já tem a matriz, tá? Para ser mais direto. Então, bem, aqui você vai considerar essa matriz A. Aqui ela é uma matriz 2 por 2, certo? Matriz 2 por 2. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar na diagonal principal e você vai olhar para menos lambda na diagonal principal, tá? E calcular o determinante igual a zero. Então, ó, menos lambda na diagonal principal, tá? Olha o determinante, certo? Aqui, determinante igual a zero, ok? Que é justamente a equação característica, tá? Você vai resolver a equação característica. Então, bem, para você... e aí, o que é que você faz agora? Você calcula o determinante, tá? Ele igual a zero. Então, o que é que você faz? Multiplica a diagonal principal, menos, multiplica a diagonal secundária, tá? E aí você tem esse daqui, tá? Esse resultado aqui. Então, vai ser 4 menos lambda, vezes 1 menos lambda. Isso multiplica na diagonal principal. Aí, menos, tá? Que é da expressão determinante. 5 vezes 2, 10, tá? E aí, igual a zero, né? Igual a zero, que é o que você já tem. Bem, aí aqui você vai distribuir, né? Você distribui tudo isso. Então, vai ficar 4. Aí você encontra menos 4 lambda, tá? Menos lambda, mais lambda ao quadrado, menos 10. E aí você encontra, quando simplificar, né? Junta esse termo com esse. Aí esse termo com esse. E aí você tem, vai ficar lambda ao quadrado, menos 5 lambda, menos 6. Essa daqui, como eu falei, você vai encontrar um polinômio em lambda. Então esse daqui é o polinômio característico. Certo? Então, essa aqui é a equação característica, né, igual a zero. E esse daqui é o polinômio característico, tá? Então, bem, como eu disse, as raízes desse seu polinômio característico, né, serão justamente os seus autovalores. E aí, gente, para encontrar as raízes, né, aí você vai usar a técnica que você acha mais eficiente. Então, por exemplo, pode usar Bhaskara, pode completar quadrados, usar aquela técnica de olhar para a soma e o produto de dois valores e encontrar as raízes. Então, nessa altura do campeonato, resolver uma equação do segundo grau, vocês já devem saber, tá? Então, aqui as raízes que você encontra são duas, tá? Lambda igual a 6 e lambda igual a menos 1. Então, você tem duas raízes. E essas raízes, né, serão justamente quem? Serão os valores próprios da sua matriz, tá? São os valores próprios da sua matriz, ok? Então, essa matriz aqui, ela vai ter dois vetores próprios, tá? A gente poderia estar olhando também, né,
um operador, né, do R2 no R2 que fosse dado assim: 4x mais 5y, 2x mais y, tá? Que essa, se eu não me engano, é lá do exemplo que a gente tinha. Mas bem, né? Essa matriz aqui, ó, essa matriz A, ela está associada ao nosso primeiro exemplo, tá? Então, é esse daqui, certo? Então, esse daqui, que é um operador do R2 no R2, ela tem essa expressão: 4x mais 5y, 2x mais y. E aí, aqui a gente estava verificando que um valor próprio era 6, tá? Agora, da técnica mais eficiente que a gente encontrou, né? A gente descobriu quem são todos os valores próprios. Então, ela tem um valor próprio que é 6, que é o que a gente já vinha utilizando lá naquele exemplo. E a gente descobriu aqui, digamos que um novo valor próprio, né? Que é o menos 1, ok? Então, bem, essa matriz, né, que está associada a esse operador linear, tem dois valores próprios. Agora, a gente vai para a segunda parte, né? Que é você descobrir quem são os vetores próprios, tá? Então, bem, aqui você volta para esta equação, tá? É a equação que tem A menos lambda identidade, multiplicando o vetor, tá? Igual a 0, ok? Aqui no caso, como a gente está trabalhando com o R2, esse vetor, ele vai ser um vetor x, y, tá? Se você estivesse trabalhando com o R3, seria x, y, z. Se fosse com o R4, aí você botaria x, y, z, w, né? Aí fica a seu critério. Você vai precisando, dependendo da dimensão que você está trabalhando, você coloca a quantidade de variáveis, tá? E nessa expressão matricial, o nosso vetor a gente escreve como um vetor matriz, né? Um vetor coluna, tá? Bem, e aí, quando você observa, né? É aquela mesma coisa. Aqui, ó, na minha matriz, eu subtraí lambda na diagonal principal, tá? Aqui, né? Isso é a expressão A menos lambda I, tá? Aqui, né, ó. Então, aqui é o A menos lambda I. Aqui é o meu V e aqui é o meu zero. Só estou escrevendo na forma matricial. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir cada lambda encontrado, certo? Vou substituir cada lambda encontrado. Então, primeiro eu vou substituir lambda igual a 6, depois eu vou substituir lambda igual a menos 1, tá? Então, bem, aqui lambda igual a 6, primeiramente, tá? E aí, ó, você observa o seguinte, né? Quando você fizer lambda igual a 6, aqui vai ficar menos 2 e aqui vai ficar menos 5, certo? Menos 2 e menos 5. Então, você encontra aqui essa sua matriz. Aqui a matriz com lambda igual a 6, tá? E aí você, ó, tem aqui justamente esse problema para você resolver agora em V, né? Que é x e y, ok? Quando você multiplica, aqui você vai só multiplicar, né? Então, aqui está na forma matricial, mas na verdade quando você multiplica você encontra um sistema linear. E aí você vai resolver, tá? Só que você observa o seguinte, que a equação de cima, ela é exatamente menos, né? A de baixo multiplicada por menos e vice-versa. Então, você tem duas equações e uma é equivalente à outra. Só foi multiplicado por um sinal de menos. Também. Então as informações se repetem, basta você considerar uma das equações, tá? Então basta você considerar uma delas. Ou essa, ou essa. Mas bem, então no final das contas, você só tem uma equação, tá? Você só tem uma equação. E aí, você pode observar o seguinte, né? Você pode tirar daqui, ó, que 5y é igual a 2x, certo? Você tira desse sistema isso. Então, y é igual a 2/5 de x. Certo? Bem, e aí, o que acontece, né? Na verdade, você tem duas variáveis, que é x e y, e você tem
uma equação, né? E você só encontrou uma restrição. E isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer justamente porque se não acontecesse algo desse tipo, sua solução seria só a nula e você não quer, tá? Então, bem, a condição que você encontrou foi essa, né? Y igual a 2/5 vezes x. Então, o seu vetor, que a gente pode chamar de vetor V1, é o que você estava procurando da forma xy. Você só encontrou uma restrição sobre y, né? Então, ele é 2/5 de x. Você ainda pode botar o x para fora, se você quiser, ó. Vai ficar 2/5, certo? Então, o seu vetor 1, ele é o vetor dessa forma, onde x tem que ser diferente de 0, tá? Diferente de 0, porque senão o V1 seria o vetor nulo, tá? Você não quer. E aí, se você tivesse que escolher um representante, você pode escolher qualquer valor de x, tá? Às vezes, porque aqui, ó, se você observa, para cada x que você escolhe, você tem um vetor diferente. E todos eles são apenas múltiplos, tá? Múltiplos um do outro. Então, todos eles são vetores próprios, todos associados ao mesmo valor próprio, que no caso é o 6, que é o que você está considerando aqui. Se você quisesse considerar só um vetor, por exemplo, você poderia pegar V igual a... faz x igual a 1, por exemplo, né? Aí você poderia estar pegando 1 e 2/5. Ou então você poderia estar pegando ele igual a 5, né? Aí ficaria 5 e ele iria cancelar 2. E esse daqui, se você observa, ó, é o que a gente tinha trabalhado lá no primeiro exemplo, tá? Que era o vetor 5,2. Também é isso, tá? Todos os vetores que você escrever dessa forma são vetores próprios. E aí, ainda não terminou, né? Porque falta você fazer o mesmo procedimento com lambda igual a -1. Então, aí o que é que você faz, né? Você vai lá naquela expressão, que é A menos lambda I, V igual a 0. E aí, você vai olhar agora para o lambda igual a -1. Então, só na diagonal principal, você vai subtrair -1, ou seja, então você soma 1, você encontra essa expressão, aqui você tem V e aqui o 0, tá? Multiplica tudo e aí você chega nesse sistema, certo? Você chega nesse sistema. Mas aqui, né, se você observa também, o que é que acontece? Você divide a de cima por 5, vai ficar x mais y igual a 0. Se você divide a de baixo por 2, x mais y igual a 0. Então, o seu problema é só isso. Então, você encontra o quê? Que y é igual a menos x. De novo, ó, você encontra a restrição. E uma variável vai ficar livre, tá? Uma variável vai ficar livre. Então, os vetores que você queria, que são os vetores V2, eles são da forma xy, né, a priori. Você encontrou uma restrição ali sobre y, então vai ficar x e menos x. Você pode botar o x em evidência também, então vai ficar 1 e menos 1. Então, seu vetor V2, que é um vetor próprio, os vetores próprios associados, eles serão dessa forma para todo x diferente de 0, tá? Se você pode escolher um vetor só representante, você poderia pegar, por exemplo, x igual a 1, né? Então, vetor 1 menos 1. Então, também, um vetor, por exemplo, da forma... se você pegasse x para ser menos 1, já seria esse, tá? Ok? Mas, como a gente já viu, né? A diferença entre eles é que eles estão sendo apenas multiplicados por valores diferentes. E aí, não vai importar. Então, todos esses são vetores próprios associados ao alto valor menos 1. Ok? E aqui, na verdade, um esquemazinho, né? Um resumo de como que você tem que fazer. Então, primeira coisa, você tem que olhar a equação característica, tá? Você vai e olha a equação característica, que é um determinante igual a 0. Depois disso, você vai desenvolver essa expressão, calcular o determinante, e aí você vai recair em um polinômio,
tá? E as raízes desse polinômio que você vai encontrar serão os valores próprios, certo? E depois disso, para encontrar os valores próprios, você tem que substituir cada valor próprio que você encontrou, tá? Nessa expressão aqui, faltou o V, né? Faltou o V, certo? E aí, esses V's que você vai encontrar serão os vetores próprios, tá? Então, esse daí é um esquema, tá? Um resumo. Na próxima aula, a gente vai trabalhar mais exemplos desse modo, mas aqui já dá para você estudar e ver todo o procedimento que você tem que realizar, tá? Então, assuntos que seria interessante você dar uma revisada, né? Para não sentir tanta dificuldade nos cálculos, né? Porque o procedimento ele é simples, mas aí alguns cálculos serão feitos no meio do caminho. Então, um deles, por exemplo, é você olhar como que você encontra uma raiz de uma equação de segundo grau, né? Procedimentos também para você encontrar raízes de uma equação do terceiro grau, que também vai aparecer para gente. Como que você calcula o determinante, pelo menos de grau 2 e grau 3, porque vai aparecer aí. Então, se você não lembra, dá uma revisada, tá? Cálculos de determinantes de ordem 2 e de ordem 3, ok? Então, é interessante que você tenha isso em mente para você poder acompanhar de forma mais natural aí esse conteúdo, ok? Então, obrigado pela atenção até aqui e até a próxima.